Boa noite. O Jornal da Produção hoje vai apresentar a vocês o que é a ferramenta do PCP. O conceito do planejamento, controle da produção consiste em um processo de gerenciamento na empresa. Nada mais é, o PCP trata de dados de diversas áreas da produção que transforma em informação. Ou seja, a empresa que não planeja, programa e controla o que produz, provavelmente ela terá grandes dificuldades na inserção do mercado de trabalho, correndo o risco de desaparecimento. Nada mais é o controle da produção. Para que possamos entender melhor quais são os objetivos do PCP, nosso colega Meister vai nos apresentar os objetivos. No âmbito da administração da produção, este processo que é o PCP, ele se traduz num conjunto de funções interrelacionadas que objetivam comandar o processo produtivo e coordená-lo junto com os demais setores administrativos da empresa, de forma interrelacional, fazendo que se ampliem informações necessárias para o dia a dia, reduzindo conflitos existentes entre vendas, finanças e a produção em si. Podemos dizer que o PCP está pronto quando forem respondidas algumas das seguintes questões: o que é produzir, quanto produzir, onde produzir, como produzir, para quem produzir, e com o que produzir. O objetivo principal do PCP é garantir que a produção ocorra eficazmente e se produzam produtos e serviços como se deve. Dentre os objetivos, há outros objetivos um pouco também estratégicos, que é traçar outros objetivos mais bem definidos, de forma que se possam utilizar os recursos e corrigir possíveis falhas e distorções, obtendo com isso resultados mais satisfatórios para a empresa. Podemos dizer que o PCP visa otimizar recursos como mão de obra, matéria-prima e dentre outros fatores, recursos também, que afetam a produção. Para atingir esses objetivos, o PCP administra informações vindas de diversas áreas, se relacionando praticamente com todas as funções do sistema de produção. Após apresentar os objetivos, passaremos a palavra para o nosso colega Márcio, que apresentará as etapas do PCP. Boa noite. Falaremos agora sobre as etapas do PCP. Previsão de demanda. Isso que é a previsão de demanda? São métodos estatísticos de previsão de demanda. Bem, esses métodos auxiliam os gerentes de produção a dimensionarem a produção e os recursos materiais e humanos necessários. Planejamento da capacidade de produção. Após a previsão de demanda, de médio e longo prazo, a análise de capacidade é instalada. Determina-se então o aumento ou redução da capacidade de produção para melhor atender a demanda. Planejamento agregado da produção tem o objetivo de determinar a estratégia de produção mais adequada para a empresa. Nesse plano está as decisões de volume de produção e estoques mensais, contratação ou demissão de pessoas, uso de horas extras, contratos de fornecimento. Programação mestra da produção, ou PMP, visa colocarmos os planos de produção a curto prazo em operação. Nesse plano são analisados e direcionados os recursos, máquinas, pessoas, matérias-primas, no tempo certo para produzir a quantidade necessária para suprir a demanda em um determinado período. Programação detalhada da produção, ou PDP, é colocar em operação as atividades ditas chão de fábrica, ou seja, como a fábrica vai operar no seu dia a dia. As principais atividades dessa programação são administração de materiais, sequenciamento de ordens de produção, emissão e liberação de ordens. Passaremos agora a palavra de mais algumas etapas ao colega Fabiano. Então, o PCP é dividido em funções de curto, médio e longo prazo. Eu vou tratar, no caso, das de curto prazo. Então, elas são divididas em 4 funções, que é materiais, administração de materiais, sequenciamento, emissão de ordens e controle da produção. Então, a administração de materiais, ela planeja e controla o estoque, o tamanho dos lotes e também as formas de revisão da matéria-prima e também o estoque de segurança. E o sequenciamento, ele controla a execução e as operações da produção do estoque. Tá, o controle de produção, ele
acompanha os processos produtivos e verifica o andamento da produção conforme planejado. Então ele está ligado diretamente ao pessoal do PCP no chão da fábrica. Para que possamos entender melhor o processo PCP, iremos acompanhar agora 2 vídeos. O Sistema de Planejamento e Controle da Produção, ou PCP tão somente, objetiva planejar e controlar o processo de fabricação de mercadorias e a utilização dos recursos necessários para a sua produção. Desempenhar essa tarefa com precisão requer do PCP uma forte integração com os sistemas de engenharia, compras e estoques. Para entendermos melhor este processo, devemos antes compreender que o fluxo de mercadorias em uma indústria se dá através de um ciclo infinito de transformação de materiais em produtos prontos. Este ciclo é externamente alimentado de um lado pela entrada de mercadorias através do compras, e do outro pela demanda de entrega de mercadorias acabadas geradas pelas vendas. O ciclo se repete, portanto, indefinidamente enquanto estes processos de compras e vendas forem capazes de dar vazão à demanda interna e externa. Em uma empresa clássica, esse ciclo se inicia na previsão de vendas, que gera demanda para a produção. O planejamento de produção então consulta a engenharia de produtos e explode a demanda de matéria-prima em forma de solicitação ao compras e o processo em forma de um cronograma de trabalho para as linhas de produção. Enquanto compras encarrega-se de alimentar o estoque, a produção executa este cronograma e consome as mercadorias no processo de transformação até alimentar novamente o estoque, porém agora com produtos prontos. E por fim, o vendas dá a saída à mercadoria produzida e gera novas demandas à produção através de outras previsões ou pedidos, reiniciando novamente todo o ciclo desde o início. A gente já ensinou a fazer refrigerante caseiro, mas hoje você vai ver como é feito um refrigerante de verdade. A gente recebeu um convite especial e exclusivo para conhecer por dentro a fábrica da Coca-Cola. A gente vai começar a nossa visita pela garrafa. E quem vai guiar a gente pela fábrica vai ser o Carlos Evandro, que é responsável pelo setor de qualidade aqui da fábrica. O que é esse tubinho de ensaio que você está na mão? Isso aqui são as pré-formas, que é a fase inicial da garrafa, tá? Isso aqui vai se transformar numa garrafa. Exatamente. Tem todo o processo de fabricação, de compragem, mas é a primeira fase da garrafa. Você tem ideia do que é isso aqui? Isso aqui é o molde da garrafa. A garrafa é feita aqui dentro. Isso aqui pesa uns 15 quilos e eu não posso deixar cair no chão. Ó. Evandro, o que é essa máquina aqui? O que acontece nesse lugar? Essa máquina é onde ocorre a mistura faz a bebida em si, né? O xarope com água e gás. Não, o xarope não é feito aqui. Não, o xarope ele é produzido na fábrica de Manaus, que é o segredo da Coca-Cola, e é mandado para a gente recebe ele pronto. Por que tem essa tubulação tá gelada? Estou vendo que ela está bem gelada. Na verdade, o processo de fabricação, para ter mais garantia, mais precisão, a gente precisa que ela esteja gelada, mas o principal fator é a incorporação do CO2 na medida que é favorecido com a baixa temperatura. Evandro, quer dizer que isso aqui então é um tubo de Coca-Cola? Esse é um tubo de Coca-Cola gelada. Quanto mais ou menos que passa aqui por hora? Quantos litros passa por hora? Você tem ideia? Em torno de 70 mil litros por hora. Então dá para encher 70 caixas d'água gigantes de Coca-Cola. Anteriormente como se faz a garrafa, depois vimos como faz a mistura do produto e a carbonatação, aqui onde ocorre realmente o enchimento. A garrafa entra na enchedora e com o líquido ela começa a encher. E
Quantas garrafas passam aqui, mais ou menos, por hora? Mais 35 mil garrafas de água 35 mil nessa máquina aqui. por hora. Evandro, eu sempre achei que ficava alguém rosqueando as garrafinhas. Como é que funciona essa máquina aqui? Com essa velocidade é impossível. Além de ter uma quantidade muito grande, você não consegue na mão um fechamento perfeito como uma máquina consegue. Mas a máquina rosqueia mesmo, né? Não é uma só colocar a tampa. Não, é um processo de rosqueamento. Bom, aqui a gente tem uma série de inspetores eletrônicos, todos os equipamentos aqui, que eles fazem a checagem da garrafa após o enchimento. Se ela está com o nível adequado, se ela teve algum problema no momento da lacração. Isso é o bedel da fábrica. Exatamente. Tudo eletrônico e equipamento de alta precisão. E quando tá errado, ele já cospe pra fora aqui. Joga para fora do... Essa aqui é uma garrafa reprovada no processo. Agora a garrafa já está quase pronta. Exatamente. A partir dessa etapa, a garrafa em si está pronta. Essa é a última etapa onde ocorre a rotulagem. E como é que a máquina, eu estou vendo que a máquina corta, como é que ela acerta o ponto de cortar aqui Mais uma vez, são sensores precisos, né, que são regulados para cada ponto de acordo com marcações no rótulo que vem dessa bobina, né? E a partir dessas marcações ele identifica e determina o ponto de corte exato. O plástico entrou bonitinho, agora ele sai agarrado na garrafa. O que acontece dentro da máquina ali? Ele entra, passa por um tubo de calor, e aí esse calor faz com que o plástico se comprima, pressione as garrafas e forme o pacote. É mais ou menos como se fosse um secador de cabelo gigante ali. Exato. É ar quente. Ar quente. Para que serve esse robô, essa mão biônica que está manipulando os garrafas? Essa é uma máquina interessante. Ela, na verdade, o que ela faz é arrumar os pacotes na posição correta para a formação das camadas. Até a segurança do pallet, depois que tem que ter a posição para não vir a cair, toque, tem que ter uma posição e o sentido correto. Essa aqui é a última etapa, então. Essa é a última etapa, onde acontece o envolvimento do pallet para que ele tenha resistência e possa ser empilhado e transportado de uma forma segura para o produto. Me conta uma coisa, a fábrica toda, quantas garrafas dessas que a gente viu são fabricadas por dia médio? Mais ou menos em torno de 1.500.000 garrafas por dia. 1.500.000 garrafas por dia. Muito obrigado por tudo, obrigado por receber a gente na fábrica. É isso aí, pessoal. Explicamos um pouco como funciona o processo de PCP. Uma boa noite e até logo.